Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós vimos no áudio passado que Absalão matou seu irmão Amnon. E Joabe, percebendo que o rei desejava ver Absalão, trouxe uma mulher de Tecoa, com uma historinha a fim de que o rei pudesse ver a questão com outros olhos. Então, o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente, sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, 2,4 kg segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. A sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vão, ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto da minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesur se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar aonde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão e ele veio. Curvou-se com o rosto no chão diante do rei e o rei o beijou. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: Sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: Quem me dera ser juiz? Então todos me apresentariam as suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. E deste modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gessur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: Assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia das suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi:
todo Israel se uniu a Absalão. Então, devemos fugir de imediato ou será tarde demais? Disse Davi aos seus companheiros. Rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam os seus companheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos os que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi a sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o seu novo rei, pois Israel não é a sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo, e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que eu não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor, o rei, seja para viver ou seja para morrer. Paramos então no capítulo 15, no verso 21 de 2 Samuel. Amém.